dizer que é fundamental esse tipo de espaço, né, esse tipo de evento para discutir essas coisas e, sobretudo, tendo como alvo público a informação, né, assim, público de graduação, porque muitas vezes essas discussões acabam ficando muito, digamos, internas, né, tipo, ou dentro das pessoas que trabalham especificamente com demarcação de terra, com CPI e tal, ou a gente que conversa, que acaba virando conversa de bar, né, muitas vezes. E eu quero falar, assim, a Karen, quando me apresentou, ela omitiu um detalhe fundamental, que talvez é um detalhe que logo eu vou começar a omitir na minha biografia, de que eu trabalhei durante o ano de 2014 como assessor da Comissão Nacional da Verdade, onde eu coordenava, ao lado de uma historiadora, o grupo de trabalho Araguaia, que tinha como finalidade investigar as graves violações de direitos humanos que ocorreram ali na região do Baixo Araguaia durante o episódio da Guerrilha do Araguaia. Violações que incluíam aí as violações perpetradas contra um povo indígena, os Aiqueuara, né? Uma população com a qual eu trabalhei, né, sobre a qual eu escrevi minha tese de doutorado. E a minha apresentação vai um pouco nessa direção, né, uma coisa que você falou que eu acho que é essencial, que é como falar daquilo que é o inexplicável, né? E nesse caso, o que eu estou querendo buscar aqui é uma maneira de falar sobre aquilo que já se chamou de mal absoluto, né? Que são essas graves violações, torturas, desaparecimento forçado dessas populações. Enfim, eu quero começar falando, eu vou começar minha fala, eu vou pedir desculpa que eu vou ler, né, porque eu não dormi direito essa noite, e se for falar no improviso, eu vou acabar falando coisas sem sentido, fazer saudação à mandioca, coisas do nível assim. E, mas enfim, o ponto é que no dia 19 de setembro de 2014, a Comissão de Anistia concedeu a 14 indígenas Aiqueuara, popularmente conhecidos como Suí do Pará, a condição de anistiados políticos, oferecendo-lhes reparação pelas violações de seus direitos durante a ditadura militar, mais especificamente durante a campanha de repressão à Guerrilha do Araguaia. Foram reconhecidos crimes de exceção praticados pelos militares e agentes do Estado contra membros desse povo, que na época pouco ou nada falavam de português e contavam com um pouco mais de 60 pessoas. O fato detalhado mas durante alguns meses, entre 1972 e 1973, as imediações da aldeia Aiqueuara, né, que era só uma, foram utilizadas como ponto de apoio do esforço militar. E nesse processo, homens Aiqueuara foram arregimentados contra sua vontade, obrigados a servir de guias para as tropas do exército e realizar serviços forçados, como carregar munição, alimentos e até mesmo corpos. Enquanto isso, as mulheres foram mantidas em cárcere privado dentro de suas malocas, impedidas de sair para buscar comida e até para se banhar nos rios. Durante todo esse tempo, elas ficaram dependendo exclusivamente das rações fornecidas pelo exército. Bem, durante o julgamento, no fim do julgamento, os pedidos foram deferidos, né? Ou seja, os 14 Aiqueuaras foram considerados anistiados, e foi proferido um discurso, né, pelo presidente da comissão da anistia, o Paulo Abrão. E o discurso dele começa assim: a partir de hoje, a história do Brasil tem que ser contada diferente. Bem, naquele momento, eu, os Aiqueuara e uma outra antropóloga que participou ativamente do processo comigo, a Yara Ferraz, naquele momento nós nutrimos uma esperança de que a sentença não coroava apenas, e esse apenas na atual conjuntura já é bastante coisa, o reconhecimento oficial dos crimes cometidos por agentes do Estado contra indígenas, mas do reconhecimento de que, nas palavras do próprio Paulo Abrão, o conjunto de uma comunidade indígena também foi vítima da ditadura militar. Bem, contudo, como o tempo comprovou, aquilo que se imaginava que seria o primeiro pedido de desculpas formal do Estado brasileiro a um povo indígena pelos crimes cometidos durante o regime militar, não passou de um mero ato simbólico. Primeiro porque esse gesto reparativo, já de princípio, esbarrava nos limites formais da própria comissão, que foram estabelecidos por leis de 1995 e 2002. Não vou entrar especificamente nos detalhes dessas leis. Enfim, e a comissão, assim, para quem não sabe, ela opera por meio de compensações financeiras, né, que tomam por base as atividades laborais dos afetados.
Imagina como é que ia calcular isso para um indígena, né, de recente contato. Assim, como que você vai calcular a atividade laboral dele? Como que você vai calcular a indenização financeira que tem que dar para essa pessoa? Bem, ainda que o Estado, né, por meio da comissão, tenha reconhecido de maneira inédita a pertinência da questão, que tenha reconhecido que suas ações durante a ditadura afetaram não apenas os 14 anistiados, mas o conjunto de sua comunidade, ela se mostrou incapaz de repará-lo, ignorando assim a principal reivindicação, melhor dizendo, a única reivindicação dos Aicioara, que era aquela que eles consideram até hoje o que seria capaz de recompensar os danos que lhes foram causados pelo contato com o aparelho repressor, que seria a demarcação de suas terras. Terras estas que lhes foram tomadas e entregues a fazendeiros deliberadamente pelo Estado como parte do esforço de contenção da guerrilha. Ou seja, aquela famosa, você colocava pessoas morando ali para que não pudesse ser ocupada por guerrilheiros ou pessoas de, enfim, tendência comunista, coisa do tipo. E, enfim, só a terra, diziam os Aicioara, seria capaz de garantir aquilo que foi tomado no passado. Aqui eu estou citando eles, algo que o dinheiro não pode comprar, né? A sua identidade cultural. Como bem colocou o Ino Russuruí, neto de um dos anistiados, um dos meus melhores amigos Aicioara, nós éramos da região do Rio do Araguaia, e agora o rio mais próximo fica a 70 quilômetros. Nós éramos canoeiros e hoje só conhecemos canoa da televisão. Bem, os Aicioara foram literalmente condenados a viver nesse processo ao lado dos não indígenas, e onde ficaram sujeitos a toda sorte de intempéries relacionadas ao contato, ou seja, doenças, violência, enfim, vícios. Não só isso, né, porque, por exemplo, no processo, como uma parte significativa, substancial da vida cultural Aicioara, que é o xamanismo feminino, né, que depende da olaria, ou seja, do acesso às margens do rio, acesso ao barro, foi completamente comprometido. Desde a década de 70, desde a guerrilha do Araguaia, não se pratica mais esse tipo de coisa, justamente por os Aicioara não terem mais acesso às margens do rio. Enfim. Então, no lugar da tão almejada reparação coletiva, uma reparação por aquilo que eles sofreram e ainda sofrem enquanto povo, o Estado só foi capaz de lhes oferecer um alento para o sofrimento individual. Nas palavras do próprio Nuhu, a gente sofreu como índio, mas foi julgado como branco. Essa sentença, se me permite a utilização de um jargão clássico da antropologia, é um daqueles casos bons para se pensar. E não para expor, como demonstrei em outra oportunidade, os limites da justiça de transição no que diz respeito à reparação de comunidades indígenas ou às bases eurocêntricas dos direitos humanos. Mas por expor algo ainda mais profundo, reverberações, ou melhor, a persistência de uma certa demência totalitária. Uma palavra forte, né, que eu vou explicar do que se trata. Né? Talvez alguns dos presentes já saibam o que vão esperar. Né? Já devem ter detectado um certo ar de família arentiano. E, de fato, me inspiro na forma como a autora descreve os regimes totalitários, mas especificamente na maneira como estes se tornam capazes de controlar a experiência dos indivíduos, ao ponto de dotarem os relatos de sua perversidade de uma certa atmosfera de realidade. Como, por exemplo, até hoje são encarados, vergonhosamente por parte considerável da população brasileira, os relatos de tortura e desaparecimentos forçados ocorridos durante a ditadura militar, ou os relatos de tortura e desaparecimento forçado que ocorrem nas delegacias cotidianamente. O problema que se detecta é que, no que diz respeito às violações dos povos indígenas durante a ditadura militar, essa participação, essa demência totalitária fica ainda mais evidente. Um exercício simples é oferecer para uma pessoa minimamente razoável, né, dessas que não votam no Bolsonaro ou coisas do tipo, os números iniciais e da contagem de vítimas indígenas durante a ditadura militar. Esses números, os números que eu vou falar aqui são apenas de mortos e desaparecidos. Bem, os números começaram com 2.000, em poucos meses passaram para 3.000 e no final do relatório da comissão já chegavam a 8.000. Pouco importa o número, de fato. Assim, você vai ver que quando você já oferece 500, 1.000, as pessoas já começam a reagir de uma maneira estranha, já começam a estranhar o processo de uma maneira. Você vê a pessoa reagindo assim, não é possível que isso aconteceu. Assim, 8.000 pessoas foram mortas, como que a gente não ficou sabendo disso?
E se você for comparar esse número com o número de casos oficialmente reconhecidos pelo Estado brasileiro, atualmente o Estado brasileiro reconhece apenas com muitas aspas, né, 434 indivíduos que foram mortos ou desaparecidos durante a ditadura militar. Compare, no geral, na grande maioria são militantes urbanos, filiados à PCdoB, Corpo Palmares, enfim, instituições políticas, né, tem alguns camponeses. Compare esse número 434 com a contagem atual, que se não me engano está em 8.470 alguma coisa. Bem, essa incredulidade se observa inclusive entre especialistas, juristas, historiadores e até mesmo antropólogos. Eu estou falando aqui das reuniões que aconteciam em Brasília, onde meus amigos que trabalhavam com esse tipo de assunto, com graves violações de direitos humanos na ditadura militar, eles espantavam quando eles se deparavam com esse número. É o famoso, não é possível que isso aconteceu e ninguém soube. Bem, e qual é a relação disso, desse movimento de essa demência totalitária e o caso do Zé Kewara? Bem, o elemento fino do diagnóstico de Arendt é de que a descrença se dá tanto por parte daqueles que a escutam, como da parte daqueles que daqueles que emitem a denúncia, né? Aquele que denuncia permanece sempre como uma vítima de dúvidas quanto à sua própria veracidade, como se ele pudesse ter confundido o pesadelo com a realidade. Ele está sempre buscando, aquele que denuncia, a Hannah Arendt tem todo um trabalho sobre isso, ele está sempre buscando mecanismos, dispositivos capazes de amenizar o horror da descoberta de que tudo é possível, né? Ou seja, amenizar a descoberta de que 8.000 pessoas tiveram suas vidas ceifadas durante um período curto de tempo. Então, dito isso, o problema não estava apenas no julgamento, o problema estava no próprio relatório que embasava o julgamento, o relatório que foi elaborado por mim e pela já citada Yara Ferraz. O que eu quero dizer com isso é que, na época, eu fui incapaz de perceber ou crer na real dimensão da violação dos direitos dos meus amigos. Não compreendi, por exemplo, que se tratava de uma tentativa de genocídio, e não de simplesmente maus tratos individuais, tortura e coisas do tipo. Peço desculpa pelo meu momento de confissão quase cristã, essa desculpa. Mas, enfim, eu avisei que eu estava quase, assim, por favor, me perdoem. Mas, assim, eu também quero deixar claro que, quando eu estou falando de genocídio aqui, eu não estou me aproximando do conceito de uma maneira leviana. Assim, isso aqui não estou fazendo um post de Facebook que eu vou ganhar likes por ser polêmico, genocídio, denuncismo, né? A questão que eu estou me remetendo aqui à letra da lei. Literalmente, assim, a lei de número 2.889, de 1º de outubro de 1956, uma lei que ainda está em vigência, que define o crime de genocídio da seguinte maneira: quem, com a intenção de destruir no todo ou em parte grupo nacional, étnico, racial ou religioso, como tal, a. matar membros do grupo, b. causar lesão leve à integridade racial ou física dos membros do grupo, c. esse é um critério importante, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física, total ou parcial, e d. adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo. Já tem uma época, eu te esqueci, né? Efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. Remeto-me, portanto, à lei e ao entendimento de juristas como Canedo e Fragoso, e ao entendimento que juristas como Canedo e Fragoso fazem desta. E isso só para falar dos nacionais, né? Porque a gente poderia citar qualquer sentença do Tribunal de Haia, sobre essa sentença acabou de sair, né? Sobre atos de genocídio, que dão ainda mais subsídio para esse tipo de argumento. O argumento que começa esse argumento deve começar pela compreensão de que a repressão política e social dos povos indígenas durante a ditadura militar não foi apenas ampla e letal, mas do reconhecimento de que não se tratou, como até então era erroneamente difundido entre historiadores, militantes e tudo mais, de um mero efeito colateral da repressão política aos movimentos de esquerda, ou como uma consequência natural, inevitável, do desenvolvimento nacional, da expansão da fronteira, coisas do tipo. Sabe-se hoje, por meio de documentos e relatos, tanto dos próprios atingidos quanto de agentes do Estado, que esta operação repressiva, multifacetada, foi deliberadamente orquestrada para desarticular qualquer resistência que esses povos pudessem oferecer ao projeto político do Estado. Com efeito, pois da perspectiva do Estado, os povos indígenas eram opositores políticos por si próprios, pela sua mera existência,
e o seu conjunto eles eram políticos opositores por si próprio. O seu conjunto comunitário, né, para me referir novamente à sentença do Zaquiara, representava em si mesmo uma resistência ao projeto nacional. E por essa razão, as bases de sua mobilização coletiva foram atacadas. Por esse motivo, alguns indígenas foram presos, torturados, mortos, vítimas de desaparecimento forçado e, aqui voltamos à lei, suas populações foram expostas a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial. Com outras palavras, as violações perpetradas contra os povos indígenas são indissociáveis de sua condição étnica, e isso em todos os sentidos. Permitam-me aqui recorrer a um outro exemplo para que meu argumento fique mais claro. Em 1968, o governo militar determinou a invasão do território dos Waimiri a Troari, também conhecido como Quina, para garantir a construção da rodovia BR-174, Manaus-Boa Vista. Os Waimiri foram literalmente massacrados. Além de suas terras serem invadidas por terra, eles também foram bombardeados por aviões da FAB, apenas por resistirem aos avanços do Estado sobre suas terras originárias, que, segundo a Constituição da época, já lhes seria de direito. Tá. Então eu sou surdo. Com outras palavras, foram massacrados. Com outras palavras, eles foram massacrados por resistir à perspectiva assimilacionista do governo de então, que os compreendia como uma categoria social transitória. Tudo isso é muito bem documentado. Foram massacrados por não se submeterem aos chamados processos de pacificação. Não obstante, indícios coletados pelo Comitê Estadual de Direito à Verdade, à Memória e à Justiça do Amazonas, que expostos no relatório O Genocídio do Povo Waimiri-Troari, apontam que a condição étnica diferenciada dos Waimiri não apenas motivou os ataques como os condicionou. Tudo indica que o exército brasileiro se utilizou de um parco conhecimento sobre a vida dos Waimiri para maximizar a eficiência de sua ofensiva. Em outras palavras, eles planejavam seus ataques no momento que essas populações que eles estivessem reunidos para festejar, fazer rituais e coisas do tipo. Até hoje. Talvez o massacre dos Waimiri seja um dos casos mais emblemáticos do genocídio de povos indígenas na história recente do Brasil, mas nem de longe é o único, pois os casos se multiplicam se levarmos em conta que, na maioria das vezes, o genocídio não corresponde ao massacre direto dessa população. Nos termos da lei, genocídio corresponde também àquela submissão intencional do grupo a condições de existência capazes de ocasionar a destruição física total ou parcial. Enquadram-se aqui, portanto, os casos em que agentes do governo, sob ordem direta de seus superiores, forçaram deliberadamente o contato com grupos de frágil condição epidemiológica, muitas vezes apenas para garantir sucesso de empreendimentos econômicos, públicos ou privados, como ocorreu com diversos povos indígenas durante a abertura da Transamazônica, em meados da década de 70 do século passado. Na ocasião, por exemplo, uma das etnias afetadas, os Araueté, chegaram a perder 36% de sua população vitimada por uma gripe. Número, diga-se de passagem, números que costumam aparecer em nossas monografias antropológicas de maneira quase natural, quase como se fossem índices pluviométricos, né? Durante o contato perderam-se tantos por cento de populações, assim, sem nenhuma problematização sobre o que está acontecendo de fato. E hoje a gente sabe que nem os índices pluviométricos são naturais, né? Para se ter uma ideia da naturalização desse processo, na época, existiam manuais que estabeleciam taxas aceitáveis de morte durante o contato. Ou seja, agentes da SPI, FUNAI, existia uma espécie de... pode-se morrer até tantos por cento dessa população durante o contato, que é considerado normal. Mais do que isso, aí abre-se motivo para investigação, coisas do tipo, né? Como 5%, 2% da população é possível. Enfim. Mas, dados os limites dessa apresentação, não podemos nos deter sobre esse material. Sobretudo porque agora nos deparamos com um aspecto fundamental do entendimento que determinados juristas, nacionais e estrangeiros, fazem do genocídio. Que ele se caracteriza e o Estado pode ser responsabilizado pelo mesmo até em casos onde não foi perpetrado pela ação direta de seus agentes. Bastaria uma rápida extensão dos casos de violações para comprovar que ora eles ocorrem por omissão direta do Estado, ora por meio da ação de um conluio de forças estatais e privadas.
Em diversas ocasiões, o Estado não apenas se omitiu na garantia dos direitos e proteção dessas populações, como incitou diretamente a ocupação de suas terras, e assim submetendo seus ocupantes, né, originais, a condições de existência capazes de ocasionar a destruição física total ou parcial. Aqui atingimos novamente o Casaqueuara. A ocupação de suas terras e a exposição deles a toda sorte de intempérie ocasionada pelo contato intenso com a população envolvente. Contudo, creio que seja melhor citarmos outros para variar o exemplo. Então, novamente me remeto a um caso de 1968, quando o governo federal adotou uma política de estímulo de projetos agropecuários em uma região sabidamente ocupada por indígenas Nambiquara, né? Eu não vou saber, cadê Joana? Se é Mamaingueira, não sei se especificar o subgrupo. No Vale do Guaporé, em Rondônia. A FUNAI, então, sob a direção do general Bandeira de Melo, foi parte fundamental dessa política, nesse esquema, emitindo documentação oficial que negava a presença de indígenas na região, emitindo as famosas certidões negativas que eram necessárias não apenas para que os agropecuaristas pudessem ocupar a região, mas também para que eles pudessem acessar os recursos federais da Sudã. Como resultado direto dessa política de incentivo, os Nambiquara da região foram acometidos de epidemias de gripe, malária, uma epidemia de sarampo chegou a dizimar toda a população com menos de 15 anos. Ainda, a pequena parcela de sobreviventes, além de serem continuamente atacados pelos fazendeiros, tiveram suas roças bombardeadas com o desfolhante Tordon 155BR, também conhecido como agente laranja, que foi utilizado durante a Guerra do Vietnã e causou toda sorte de mutações genéticas e coisas do tipo. Enfim, creio que a essa altura meu argumento já esteja claro. Infelizmente, devido ao tempo, não vou poder tocar no segundo nome que eu tinha dito, etnocídio, né? Não vai dar tempo para tocar nisso. Enfim, que é assim, muito rapidamente, que o etnocídio ele caminha junto com o genocídio, são coisas distintas, mas complementares. Porque enquanto o genocídio trata da destruição física dessas comunidades, o etnocídio trata da destruição de sua singularidade no seio das culturas humanas. Uma coisa que fica muito explicitada nas políticas de assimilação forçada, pelas quais as populações foram submetidas ano após ano. Enfim, o que nos importa, ao menos por hora, é a reflexão de que a nossa tarefa, né, assim, ou seja, a tarefa de todos aqueles que se envergonham, né, desses acontecimentos, e não que se culpam, que isso é outra coisa, mas enfim, é enfrentar essa dimensão totalitária que atinge o nosso pensamento. E para tanto dependemos dessa operação pragmática que é conceder a esses eventos um nome. Afinal, nomear, como oportunamente nos lembra Stangers, um filósofo belga, atribui àquilo que se nomeia o poder de nos fazer sentir e pensar. Sim, o nome nos afeta, ele nos torna afetáveis, e só assim podemos resistir àquilo que já se chamou do colapso do mundo, ou seja, o deslocamento do homem do meio sociopolítico, no sentido de que só ele nos permite fugir dessa ficção ideológica no qual nós entramos, de negação contínua desses atos de violência desse regime. Enfim, o nome nos permite pensar, experienciar o horror que foram esses acontecimentos. E pensar sobre eles é o primeiro movimento para podermos resisti-los, ou seja, para que a gente não continue perpetrando ele cada vez que a gente fale sobre esses acontecimentos. A palavra, o nome em questão, é genocídio, e não contato, fricção interétnica, taxas aceitáveis de perdas populacionais, epidemia, ou como bem nos mostrou, como bem aprendi, numa primorosa tese de doutorado, eu diria até assombrosa, de uma indígena canadense chamada Barbara Cassidy, tampouco as taxas de suicídio são eventos isolados. Até elas são atos de genocídio. Tratam-se todas essas palavras de expressões, reverberações do genocídio, de múltiplos genocídios. Reverberações de uma estrutura que sabemos não começou com a ditadura e definitivamente não terminou com ela. Pelo contrário, uma estrutura que ganha força a cada dia e não apenas pela mão daqueles que puxam o gatilho, mas também por meio daqueles que não creem na sua dimensão. A gente não.